E vamos que vamos, aí no finalzinho do caderno 2, tipos de excreção, tá? Mas antes de discutir os tipos de excreção, a gente tem que se ater a alguns detalhes. Lembre-se, sistema respiratório, digestório, circulatório e excretor, né? Os 4 grandes aí, ok? Esses 4 grandes sistemas são aqueles que mais aparecem em todas as provas de vestibular. E aqui na excreção, para a gente fechar esse item, temos mais uma vez essa palavrinha entre parênteses aí na apresentação, a chamada homeostase. Você lembra o que era homeostase, homeostasia? Ah, alguém fala assim, troca gasosa? A troca gasosa é um tipo de homeostase que a gente dava o nome de hematose. Então, olha que difícil. Homeostase e hematose são duas coisas diferentes, mas hematose é um tipo de homeostase. Não é? Então, respiração tem a ver com homeostase. Digestão tem a ver com homeostase. Circulação e excreção tem a ver com homeostase. Homeostase é a capacidade que o corpo tem de se manter íntegro e equilibrado em relação às variações externas. Caiu a temperatura aqui fora, eu produzo calor. Minha temperatura continua constante. Eu estou produzindo gás carbônico, jogo gás carbônico para fora. Então, estou produzindo uma substância tóxica e elimino. Tá? Então, homeostasia é a capacidade de nos mantermos equilibrados, independente das variações do ambiente. Tá? Mas não se preocupe, né? Alguns aí perceberam que os termos se misturam. Né? Então, hematopoese não é uma homeostase, mas é a produção das hemácias. Hematose, a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, é uma homeostase, assim como a excreção é uma homeostase. É uma forma de você se equilibrar em relação ao meio externo. Tá? Estamos lá na página 31. Então, ó, o que é excreção? Né? Excreção é a eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Então, essas substâncias se concentram no corpo e a gente vai eliminá-las. Substâncias tóxicas que são nitrogenadas, né? Que podem ser de 3 tipos: amônia, ureia e ácido úrico. Cuidado porque está gravando, hein? Quando a gente vai no banheiro fazer a excreção, nós vamos fazer número 1 ou número 2? Isso, número 1, xixi, né? Excreção é o sistema excretor, formado aí por órgãos excretores, que é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Enquanto o número 2, as fezes, são restos do sistema digestório. Então, cocô é de outro sistema, xixi é de um sistema separado, tá? Então, a excreção é a eliminação de substâncias tóxicas para que nosso corpo elimine essas toxinas e se mantenha em equilíbrio, em homeostasia. Já o cocô é resto de coisa que não foi digerido e saiu, né? Por isso, inclusive, que tem animais que acabam comendo as próprias fezes. No caso, a minha cadelinha, que tem algum lugar aqui, anda comendo o próprio cocô, o que leva a um certo nojo aqui. Né? Isso, a coprofagia. Mas voltando, para a besteira, e ainda falo que está gravando, né? Então, que substâncias tóxicas são essas? Ó, amônia, ureia e ácido úrico, as substâncias tóxicas nitrogenadas, né? Tanto a amônia quanto a ureia quanto o ácido úrico tem nitrogênio na fórmula, e essas substâncias, então, têm a conformação química nitrogenada. De onde nós pegamos nitrogênio? Você lembra lá daquela aula de digestão que a gente falou assim, ó, macronutriente, que era o alimento, e micro, né, os monômeros, que eram os absorvidos, né? Você lembra quais monômeros que tinham nitrogênio? Vamos lá. Carboidrato, açúcar. Né? Qual que é o monômero do açúcar?
Glicose. C6H12O6, né? Então, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem nitrogênio na fórmula, né? Quais eram os monômeros dos lipídios? Das gorduras. As gordurinhas eram formadas do quê? Os ácidos graxos e gliceróis, que são formados de carbono e hidrogênio. Alguém comentou lipase. Lipase é a enzima que digere lipídio. Agora, qual era o monômero da proteína? Isso é importante. Qual o monômero das proteínas? Dou-lhe uma. Monossacarídeo ou açúcar. Perfeito. Alguém colocou aqui, ó, aminoácido, né? Então, os aminoácidos são os monômeros das proteínas. Aminoácido. Amino, NH, né? Nitrogênio. Então, se eu comer muita proteína, eu vou ter muitos aminoácidos. Logo, a produção de excretas no meu corpo aumenta ou diminui? Aumenta. Por isso, quando você vai numa churrascaria, por exemplo, o seu xixi fica mais concentrado, fica mais amarelo, com um cheiro mais característico, tá? Porque você está aumentando a produção da sua excreta nitrogenada, no caso a ureia, que deixa o xixi mais amarelado, tá? Mas tem uma outra substância nitrogenada que faz parte de todos os seres vivos, sendo vegetais ou animais, então ninguém está livre disso. Lembra do ácido desoxirribonucleico e do ácido ribonucleico, DNA e RNA? Os monômeros são os... Alguém já acertou aí. Os nucleotídeos que são formados de bases nitrogenadas, tá? Então a gente nunca vai estar livre, né? A gente nunca vai estar livre, ok? Então vamos lá. Amônia, ureia e ácido úrico. Os animais que excretam amônia a gente dá o nome de amonotélico. Os que excretam ureia de ureotélicos e os que excretam ácido úrico de uricotélicos. Como é que você vai organizar isso aqui, ó? A amônia é muito tóxica. Sabe quando você vai na feira, ou melhor, você não vai na feira, você passa numa rua e sabe que ali teve uma feira? Passou numa rua e falou assim, nossa, teve uma feira aqui, cheiro de peixe, né? Esse cheiro que você fala, cheiro de peixe, esse fedor, é a amônia volatilizada. Então, a amônia que estava ali, né, no material, e ela, de forma volátil, foi lá para o ambiente e você sentiu o cheiro da amônia. Então, a amônia é uma substância muito tóxica. E, por sua vez, quimicamente, ela é muito solúvel. Então, para eliminar a amônia, é necessária muita água. Preferencialmente, alguns bichinhos que moram na água vão acabar excretando amônia, tá? Então você pode fazer, volátil é aquela, ela muda de estado, ela vira gás e aí você sente o cheiro, tá? A gente... na verdade, alguém perguntou assim, só quando o peixe morre a gente sente? Tecnicamente sim, porque aí o corpo dele, né, o cara abriu, tal, não sei o quê, e aquela amônia, essa substância tóxica no corpo dele acaba indo para a atmosfera, tá? Então, assim, os bichinhos que excretam amônia, eles tendem a morar dentro da água por ela ser mais solúvel e sair com bastante água. Então, eles perdem muita água para excretar. Tanta água que eles moram na água. Então, você tem aqui, ó, os invertebrados aquáticos, na maioria dos moluscos, por exemplo, crustáceo, lá, camarão, siri, caranguejo, né, lá os frutos do mar, ostra, mexilhão, lagosta ainda como crustáceo, os peixes ósseos todos, e esse bichinho estranho aí, o protocordado, tá? Que é um cordado, mas que não tem vértebra, que a gente vai ver lá na frente. Então você pode até fazer essa referência, ó. Esse bichinho mora na água, então qual a excreta dele? Amônia, tá? Tem uma exceção, que são os mamíferos aquáticos e os tubarões, tá? Os peixes cartilaginosos. Esses aí, só lembrar, a baleia é mamífero como nós. Então, no grupo, nós temos a mesma excreta,
que é ureia, tá? Ah, o senhor quer dizer que meu corpo, enquanto metabolizando as substâncias, não produz amônia, produz ureia? Não. O nosso corpo vai produzir substâncias nitrogenadas. Ponto. Pode ser amônia, ureia e ácido úrico. Só que no nosso corpo ocorre a transformação dessas excretas em uma prioritária, no caso a ureia. Tá? Então lá no nosso fígado existe um ciclo chamado ciclo da ornitina, que a gente vê mais para frente, que vai converter a amônia que está no sangue em ureia, para ser a nossa excreta também no sangue, que vai ser filtrada no rim e eliminada no xixi. Tá? Então, caso ocorra uma falha no seu fígado, lá no ciclo da ornitina, e aí você pode até achar a amônia já pensando numa falência hepática, por exemplo, uma pessoa que está precisando de um transplante, alguma coisa, você achar resquícios dessa amônia ali, mas que não é muito comum, tá? Por outro lado, tem gente que desenvolve doenças por acúmulo de ácido úrico, tá? Então, tipo, formou o ácido úrico ali? Formou. Mas nosso corpo deveria convertê-lo em ureia para ficar tudo bem. Se esse sistema não funcionar direito e quem faz essa conversão de novo é o fígado, a gente começa a acumular muito ácido úrico. Você lembra que doença tem uma pessoa com acúmulo de ácido úrico no sangue? Ah, já respondeu, ainda nem tem que terminar. Gota, né? A doença do pai do Cris. Não sei porque eu lembrei disso agora, né? Então, assim, é normal encontrar na urina de uma pessoa resquícios de ácido úrico? Sim. Mas se tiver um número muito elevado, já significa que o fígado não está funcionando direito, exercendo o seu trabalho, tá? Então, a ureia dos animais ureotéricos que excretam ureia, os peixes cartilaginosos, tubarão e raia, os anfíbios e nós, os mamíferos, tá? É uma solução, né, menos tóxica e que, por sua vez, então, precisa de um pouquinho menos de água para ser eliminado. Então, isso favorece, né, a gente a reter um pouco da água, porque se a gente excretasse amônia, a gente perderia muito mais água. E, por último, insetos, répteis e aves excretam ácido úrico. O ácido úrico é uma substância insolúvel. No ambiente, ela fica em forma pastosa. Ah, quer ver? Sabe o cocô do passarinho? Olha o que eu falei, cocô do passarinho. Isso. Quando faz aquele passarinho lá no carro, né? Fica lá na tinta do carro. A parte marrom é o cocô, que veio do sistema digestório. A parte branca é uma pasta de ácido úrico. Essa pastinha de ácido úrico insolúvel, ela foi eliminada, ela sai junto, cada um de um lugar. E essa, fizeram um comentário aqui, ó, estraga a pintura? Com certeza, né? Porque eu ia falar assim, o ácido úrico é das três a menos tóxica, mas não significa que ela não é tóxica, porque excreta é uma substância tóxica e nitrogenada. Aí eu ia falar, ela é a menos tóxica e chega a queimar a tinta do carro, que é protegida com verniz e tudo mais, tá? Um ácido, ok? Uma outra perguntinha que surgiu aqui é o xixi do sapo, que é perigoso, sendo que é igual ao nosso. Não, isso é um mito, né? O sapo, dentro dos anfíbios, é aquele que tem as bolsas de veneno atrás do olho. E aí o que acontece? Se você pegar ele, tiver contato com ele, ele não espirra aquilo em você, é só por compressão, tá? Pode ser que aquela substância aí é uma toxina, um veneno, ele libere em você e isso te faz mal, tá? Não é que ele faz xixi pelo olho, não, tá? A diferença de excreção tem a ver com o alimento que o ser vivo come? Não. Por quê? Porque as excreções são produzidas de acordo com as proteínas e os ácidos nucleicos que são ingeridos. E todo alimento tem as duas substâncias. Agora, se você tem uma dieta restritiva, como alguém comentou agora há pouco, com pouca, como posso falar, com pouca assimilação de proteína, né? Você come poucas proteínas, não come carne, por exemplo, a produção de excretas é menor, mas ela ainda existe, tá? Alguém fez outra pergunta de xixi aqui. O xixi do rato, ele pode transmitir uma bactéria, né, da leptospirose, né? Cuidado com as enchentes aí.
E o líquido que o polvo solta é uma tinta mesmo, tá? Mas aí é de defesa, nada disso é excreção, ok? Então tá aqui, uma forma da gente, primeiro, como sempre, além do nome do sistema, a função do sistema, né? Então eliminar essas substâncias aqui e a classificação. Aqui a gente já tem um tipo de classificação, que é classificar os animais de acordo com a excreta que foi eliminada. Amônia, ureia e ácido úrico, tá bom? Em relação à outra classificação, que são os tipos de excreção, eu vou deixar a fisiologia para a próxima aula. Talvez a primeira forma de excreção tenha começado com esse serzinho aí, ó, esse serzinho unicelular. Olha na seta. O que nós chamamos de vacúolo pulsátil ou contrátil. O próprio nome já diz, né? Esses protozoários, estou falando de ser unicelular, por isso não é sistema, tá? Então esse protozoário, ele tá lá na água doce, um paramécium, por exemplo, e ele é mais concentrado que o meio externo. Então vai, me ajuda aí, por osmose. Se eu sou mais concentrado que o meio externo, o líquido, por osmose, entra ou sai de mim? Perfeito, entra, entra, ó. Se eu sou mais concentrado, eu sou mais salino, a água segue do sal, a água entra e eu vou explodir. Então esses protozoários, eles têm um vacúolo, tipo dos vegetais, né? Só que esse vacúolo, ele não é passivo, ele é ativo, ele enche de água, contrai e joga água para fora. Tem até um videozinho aqui que eu linkei, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Apareceu um vídeo aí para vocês? Olha que bonitinho, né? Fica olhando aqui dentro, ó. Ah, tem até uma setinha aí. Cada bolinha dessa pode ser um vacúolo, a gente não sabe. Não dá para ter essa distinção. Mas aí ele vai contrair, ó. Tá vendo? Ó, sumiu. Aqui embaixo também tem, nas outras células em volta também tem. Então ele enche e pulsa, contrai. Ó, aqui na pontinha da seta, da cetona aí. E aí ele contrai, jogando a água para fora, tá? Então esse é o famoso vacúolo contrátil ou pulsátil, que é uma estrutura de excreção, jogar para fora uma substância que ele quis. Tá? Mas não é um sistema, porque estamos falando de seres unicelulares. Em segundo lugar, subindo a escada zoológica agora, pensando nos bichinhos, a gente tem poríferos e quinidários, né? Então, os poríferos, as esponjas, quinidário como água-viva, esses não têm uma estrutura específica para excreção, então cada célula é responsável por eliminar essa substância tóxica. Processo de fusão, do meio mais concentrado dentro da célula para o meio menos concentrado fora da célula. Então, as células vão produzindo essas excretas, no caso é amônia nos dois, tá? Dois animais aquáticos, que vão saindo da célula por processo de fusão, sem um órgão específico para isso, tá? Aí começa os vermes, né? Plateuminte, Nemateuminte e Anelídeo. Aqui uma discussão interessante. Você está vendo ao longo das aulas, né, desses sistemas todos aí, que a gente tenta caracterizar algum animal, né? Você tenta estipular, ó, como que eu chego a esse bichinho de forma mais rápida, tá? Esse sistema é o melhor para isso. Então, eu falo, sistema excretor, ó, os plateumintes, os vermezinhos achatados, são os únicos que têm solenócito, célula-flama, tá? Então, você está lendo lá um texto, um enunciado de uma questão, ah, porque o bichinho come, porque o bichinho voa, sei lá o que está falando do bichinho, e aí fala assim, ah, ele tem célula-flama. Acabou, você não precisa nem terminar de ler, vai lá, plateuminte na resposta. É uma característica exclusiva desse grupo, tá? Ou, se você tiver que caracterizar um animal, use as características específicas, fica mais fácil, né? Exclusivas. Então, os plateumintes são animais que excretam por célula-flama. Ponto. Está definido, é isso, acabou. Por quê? Porque não existe outro animal que faça isso, tá? Então, por isso que agora a gente vai discutir não só os filos, mas como algumas classes também, ó. Então, o que que é essa célula-flama? Olha o corpo do bichinho, tá aqui a planária, ó. Então, tem uma rede de circulação interna com alguns poros na pele, tá? E dentro dessa rede
tem células com... Tem gente que fala tem cílios, outras flagelos, tanto faz, tá? Mas tem essas estruturas aqui que elas ficam se mexendo assim, ó. Quando os caras viram isso no microscópio a primeira vez, compararam a chama de uma vela ao vento, por isso célula flama, chama, flama, uma bandeira, né? Então, assim, ela fica fazendo esse movimento, e aí todo o xixizinho, toda a excreta dele vai percorrendo por esses canais e sai pela pele. A gente não precisa aprofundar tanto também em como cada estrutura dessa funciona, tá? Mas a relação plateuminto, célula-flama, você tem que ter, tá? Da mesma forma, falou de nemateuminto, tubo em H, ou tubos em H, tanto faz. Então, olha o corpo do bichinho, cortadinho aqui, ó. Parece que tem um H aqui dentro, ó, tá vendo? Tem um canal do lado direito, um canal do lado esquerdo, a interconexão aqui, a interconexão entre eles e um tubo que vai soltar o xixi aqui fora. Então, só os nemateumintes têm tubos em H. Essa é uma outra característica exclusiva. Da mesma forma que dentro do filo dos artrópodes, só os crustáceos têm a glândula verde ou antenal, né? Onde mora o crustáceo? O povo cheio das piadinhas aqui em casa. Começaram a cantar Under the Sea. Sebastião, agora onde mora essa porra? Isso, dentro da água, água doce, água salgada. Então, qual que é a excreta dele? Qual que é a excreta dele? Aquático. Pode perder um monte de água. Amônia, perfeito. Por que você não come cabeça de camarão? Tem gente que come, mas... Porque é estranho. Ah, eu como. Que medo, tô viva. Calma, não é assim. Geralmente não se come a cabeça de camarão, porque o pessoal fala isso, como comentário aqui, ó, que os intestinos ficam lá. Não é o intestino que fica lá. É a glândula verde ou antenal, ele tem antenas. E lá pela cabecinha dele, lá pela antena, sai xixi. Por isso, cheio de amônia. Por isso que geralmente você descarta, né? Como alguém comentou, aquele fio preto que tem nas costas do camarão é o intestino, né? Então é legal limpar, tirar, tal. Ou pense como eu, frita e come, né? O calor mata tudo, já era. Não ligo para isso não. Cria anticorpo. Ah, você tem anticorpos contra o quê? Cocô de camarão, né? Mas não, né? Então é só essa questão aí da glândula antenal que excreta amônia pela cabecinha, né? Então tomem cuidado. Que nojento. Ainda em artrópodes, os insetos. Agora, cuidado, ó. Tubos de Malpighi, tá? É o sistema excretor dos insetos, mas não só de inseto. Inseto, aracnídeos e os miriápodes. Miriápodes são as centopeias e os piolhos de cobra, tá? Só que reparem que na minha apresentação eu deixei inseto em letras maiores e vermelhas. Toda vez que em vestibular aparece tubo de Malpighi, os caras estão fazendo referência aos insetos, tá? Aos insetos. Então, só fala, tubo de Malpighi é uma inscrição exclusiva dos insetos e resolve o problema, tá? A célula-flama participa apenas na excreção? Sim, célula-flama é uma estrutura excretora, fazendo o fluxo das excretas pelo corpo do plateuminto. Então, olha que legal os tubos de Malpighi. Tá vendo aqui, ó? Tem dois grupos, tem um aqui torácico e um aqui abdominal. E aí são projeções, né, que tem com o celoma, que a gente vai ver isso mais para frente, são as cavidades do corpo, as cavidades internas. Lembrando que o sangue desse animal não transporta oxigênio e gás carbônico. E aí esses canos eles vão coletar as excretas e vão jogar na cavidade intestinal. Então, no caso desse bichinho, a hora que saiu o cocô, saiu o xixi junto, né? Então, nos insetos, acontece dessa forma.
miriápodes, né? Perguntaram, os miriápodes são os diplópodes e quilópodes, a centopeia e a lacraia. São duas outras classes dentro desse filo. Tá? Mas quando falar em tubos de Malpighi, ou você for falar disso, sempre relacione essa estrutura como sendo de insetos. Tá? Beleza? Se quando cozinhamos coisas tudo morre, por que Covid continuou? Porque aí a gente tem uma doença passando de pessoa para pessoa, né? Inseto faz digestão, sim, tem aqui a comidinha, e aí os tubos de Malpighi coletam as excretas e jogam na cavidade intestinal. Agora repare, eu coloquei aqui, ó, aracnídeo no tubo de Malpighi, e aqui, ó, aracnídeo de novo, tá? A maioria esmagadora dos aracnídeos tem as glândulas coxais como estrutura excretora, que são glândulas que ficam aonde? Nas coxinhas aqui, ó, na base das coxas da aranha, tá? E aí, o que vai acontecer? Tem alguns aracnídeos que não, tem outros que têm tubos de Malpighi, mas que são raríssimos, então muita gente nem coloca isso, eu nem sei como está na apostila de vocês, não olhei lá, mas assim, você pode falar que tubo de Malpighi, referência a inseto, ok? E a glândula coxal referente ao aracnídeo. Então, de novo, aqui já tem sistema circulatório, né? Sai aqui do sangue as excretas, ó, passam pela glândula e é eliminada para o lado de fora. Uma perguntinha aqui, ó. Tirando as aves e os mamíferos, os outros animais fazem o número 2 e o número 1 pelo mesmo buraco? Não necessariamente, tá? Depende aí do animal, porque o plateuminte faz o xixi que sai em tubos na pele e o cocô que sai lá do outro lado. Tá? Então, não tem nada a ver. Veneno é uma excreção? Não. O veneno é produzido por uma glândula, tá? Então, ele é uma secreção. Excreção é a eliminação de uma substância tóxica. Secreção é a eliminação de uma substância produzida por ele. Essa é boa. Professor, se os chineses cozinhassem mais o morcego antes de comer, o Covid-19 poderia ser evitado? Depende. Às vezes, o que vai acontecer? É o caso do ebola, por exemplo. Ebola é uma doença cujo reservatório natural é morcego. E aí você tem contato com as fezes do morcego e acaba se contaminando com isso. Então o cara entra numa caverna lá, não percebeu, teve a criança brincando e acabou pegando a doença, tá? O veneno da cobra, como estão perguntando, também é uma secreção. Tem uma glândula de veneno que produz a substância, tá? Então, quando a substância é produzida e eliminada, a gente chama de secreção. Quando ela é eliminada e é tóxica, excreção, tá? Então aqui, ó, na série dos artrópodes, glândula verde ou antenal no crustáceo, tubos de Malpighi nos insetos, glândula coxal nos aracnídeos, ok? E esse último aqui, pelo menos dos invertebrados, a gente vai achar em anelídeo e molusco, tá? São os nefrídeos ou metanefrídeo. Uma pergunta. Para você, né, você é humano, qual que é a especialidade médica que cuida dos rins? Porque o rim é o nosso sistema excretor. Qual que era? A urologia das vias urinárias, né? Perfeito, alguém colocou aqui. A nefrologia. A nossa estrutura de filtração é o néfron. Esses bichinhos têm o nefrídeo, que significa néfron pequeno. O termo néfron se refere a uma estrutura, desculpa, que consegue filtrar o sangue e eliminar essas substâncias que estão lá, tá? Então, por isso que o nome é muito parecido com o nosso. Então, anelídeos, sistema circulatório fechado, assim como os moluscos, têm sangue que são filtrados e jogados para fora do corpo.
Então, no caso dos anelídeos, o que permite a minhoca ter respiração cutânea, ficar com a pele molhadinha, é colocar a mão lá e é xixi, né? O xixi que tem na pele dela que ela eliminou pelos nefrídeos, um par de nefrídeos para cada segmento corpóreo. Então, esse termo já é muito parecido com o nosso, né? Com o néfron. E por último, dos vertebrados. Tá? Então a gente tem os rins. Então, a estrutura excretora é o rim. Dentro do rim tem os néfrons, vou deixar isso para a próxima aula. Mas existem tipos, né, de vertebrados, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, classificados de acordo com a posição do rim. Então, ó, faz muito tempo que eu não vejo cair esse vestibular, mas vale a pena comentar só pelos nomes. Pronéfros, mesonéfros e metanéfros. Então, quando o rim é pronéfro, significa que ele fica perto da aorta, perto do coração, em embriões. Então, os embriões têm um rim pronéfrico. Até porque o embrião é bem pequenininho, está tudo pertinho. Quando o corpo lá acaba, né, crescendo, se desenvolvendo, se o rim ficar na parte abdominal do corpo, a gente fala que o animal tem um rim metanéfro, né? E se o rim ficar na parte torácica do corpo, o rim é mesonéfro. Então, não sei se vocês já tiveram aula prática no laboratório da escola de abrir um peixe. A hora que você abre o peixe, onde está o rim do peixe? Ele está na cavidade torácica, não abdominal. Então, os peixes e os anfíbios são animais mesonéfros, têm um rim na cavidade torácica. Já os répteis, as aves e os mamíferos são animais metanéfricos, porque o rim não fica na caixa torácica, e sim na cavidade abdominal, tá? Então, a classificação dos tipos de rim de acordo com a posição. Essa aqui já é pouquíssimo utilizado, faz muito tempo que eu nem escuto falar. Tudo bem? Beleza? Estão vivos? Então, se sim, volto. Voltei. Tudo bem? Pode seguir aí quem pediu para voltar? Beleza. Então, ó, pediram para repetir aqui, ó. Então, o rim pronéfro é quando o rim ele está perto da aorta. Então, ele é um rim típico de embriões. Tudo está bem concentrado. Na forma adulta, se o rim fica na cavidade torácica, ele é mesonéfro. E se o rim fica na cavidade abdominal, ele é metanéfro. Tá? Alguém perguntou do escorpião, não entendi. É o veneno do escorpião? Aí é uma glândula que isso produz, não é xixi. A água por si só, né, como alguém está perguntando aqui também, ela não é consideração, a água é uma excreta, porque ela nunca sai sozinha. Né? O nosso sistema excretor elimina a excreta e, como é a base de ureia, precisa de um pouquinho de água. Então a gente acaba perdendo um pouquinho de água. Tá? Então, né, o xixi resolve queimadura de água-viva? A ideia é assim, ó. A queimadura de água-viva é uma substância básica, tá? Se ela é básica, ela causa desidratação na pele, por isso a sensação de queimação. Para neutralizar uma base, a gente joga um ácido. Como tem um pouquinho de ácido úrico na urina, resolveria o problema. Mas a dica que eu deixo é, tem um outro ácido muito mais fácil que você encontra num restaurante do que xixi. Vinagre, né? Só pôr um pouquinho de vinagre já resolve, tá? O rim filtra o sangue arterial. Sai do coração, passa pelo rim, tá? Como alguém está perguntando. Xixi resolve pé de atleta? Não, não faça isso. Como você tem um fungo, pode ser uma bactéria que está lá te dando uma infecção, né, na pele, alguma coisa,
A ureia, essas substâncias orgânicas, elas são alimento para esses caras. Ó, como bom de dar aula em família, ó. Ah, peraí, deixa eu tirar. Como é que tira isso? Não, peraí. Tô aqui falando, olha o que minha filha trouxe. Um gibi da Turma da Mônica, mostrando o carinha que tomou uma queimadura de água-viva e que ele tá passando vinagre, ó lá. Aham. Então tem até na revistinha da Turma da Mônica. Time perfeito, você vê? Ah, também tô rachando. Ó, põe lá na página 34, então. Na página 34. Vamos a alguns exercícios bem sossegados aí. Foi? Borboleta, lula e avestruz têm como principais excretas. Então, a borboleta excreta ácido úrico, é inseto, e o avestruz é ave, também excreta ácido úrico, né? Agora, a lula está dentro d'água, é um molusco, excreta amônia. Então, sem grandes problemas, ácido úrico, volta. Ácido úrico, amônia e ácido úrico de novo. Alternativa A. Lembra daquilo que eu falei para vocês, ainda presencialmente, né? Que você mede, talvez, a relevância de uma aula de acordo com os exercícios. Então, ó, na hora que você bate o olho nos exercícios dessa aula, eles são de grandes vestibulares, de vestibulares bons e de cursos difíceis, por exemplo, medicina, né? Então, as questões aí mostram que essa aula aí, esse módulo, ele é bem interessante de estudar. Então, a primeira questão, a questão da FUVEST, né? Alternativa A. A segunda, medicina catanduva ali, ó. Os tubos de Malpighi, os metanefrídeos e as células flamas são estruturas especializadas na excreção de substâncias do corpo dos invertebrados. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a origem e o destino das excretas, bem como a estrutura excretora. Então, tanto os metanefrídeos como os tubos de Malpighi retiram excretas da hemolinfa. Ó, nefrídeo filtra o sangue, né? Hemolinfa não é sangue, é o do inseto. Agora o nefrídeo filtra sangue. Então tá errado, item A. No item B. As células flama retiram excretas do mesênquima, transferindo-as para o intestino. A célula flama, lá no plateuminte, ela fica fazendo assim, circula o xixi, sai por poros na pele. Não mistura, né, com o cocô, não mistura no intestino. No item C. Os tubos de Malpighi absorvem excretas da hemolinfa, insetos, enviando-as ao intestino. Perfeito, né? Aquele desenho que eu coloquei aqui atrás, né? Não tinha desenho aqui, ó. Aqui, ó. Tira dos tecidos e joga no intestino, tá? Já os metanefrídeos retiram as excretas do fluido celomático e dos vasos sanguíneos, eliminando-as na superfície do corpo. Então, no caso da minhoca, filtra o sangue, elimina o xixi. Alternativa C. Mesênquima é o nome que a gente dá para a parte interna do corpo. Tá? Tudo que, o que tem dentro de você? O que tem entre os órgãos? Essa substância, essa gelatina ou esse espaço, a gente dá o nome de mesênquima. Tá? No D, fala os tubos de Malpighi retiram excretas de vasos sanguíneos. Inseto não tem vasos sanguíneos, né? Circulação é aberta. E célula flama do intestino, também não tem nada a ver. E no E, as células flamas retiram excretas dos vasos sanguíneos. Os plateumintes não têm vasos sanguíneos. Tá? Na 3, olha lá. Só tem mais essas duas aí, você vai lá para matemática. Durante uma expedição, um grupo de desgraçados perdeu os do infeliz. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, saem sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Tá vendo? Ó, nesse ano não teria acontecido isso, já que está todo mundo em isolamento social, ninguém podia estar fazendo
nenhum passeio em lugar nenhum. Consequentemente, o sistema excretor, né, desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Então, se você tem pouca água disponível, você vai perder mais água ou menos água? Menos. Então a urina vai ficar mais ou menos concentrada? Se o meu xixi vai sair com menos água, porque eu tenho pouca água, ele vai ficar mais concentrado. Alternativa D. Tá? Então 3D. E a última? Alguém perguntou do ADH. ADH é um hormônio que vai regular a produção da urina, que a gente vai ver na aula que vem. Tá? As glândulas lacrimais de alguns animais marinhos, como a tartaruga, são adaptadas a esse ambiente e auxiliam no importante processo fisiológico osmorregulador. Em contrapartida, a presença de narinas indica que o sistema respiratório é adaptado ao ambiente terrestre. Pergunta do item A, daqui a pouco eu volto. O que é osmorregulação e cite o principal órgão responsável por esse processo? Osmorregulação é a regulação osmótica, né? É regular a quantidade de a concentração do corpo, né? Concentração osmótica, a osmolaridade que vocês aprendem lá na química. Então põe aí que osmorregulação é a regulação da concentração do corpo. E o principal órgão responsável por isso são os rins. Ele está falando tartaruga, a tartaruga é réptil, tem um rim, né, metanéfrico igual ao nosso. A osmorregulação promove uma das osmoestases, perfeito. E quem faz é o rim. Apesar de ele colocar aí a glândula lacrimal, que não é lacrimal, já explico já. Agora, cuidado com o B, ó. Lembra que eu falei da confusão dos nomes, né? Considerando o sistema respiratório das tartarugas marinhas, em que local ocorre a hematose? Ó, hematose é a troca de oxigênio por gás carbônico. Tartaruga tem respiração do tipo pulmonar. E como é transportada a maior porção do gás oxigênio absorvido? É transportada pelo sangue, transportada pela hemoglobina. Então, no item B, a hematose ocorre nos pulmões e o oxigênio é transportado pelas hemácias. Pediram para eu voltar na 3? Então, ó, na 3 ele está contando a história do pessoal que está sem água. Então, se você está sem água disponível, você vai reservar a água que está dentro do seu corpo. Então, quando você faz xixi com menos água. Então, automaticamente, esse xixi se torna mais concentrado. Por isso, a alternativa D, ó, produzir uma urina com maior concentração. Tá? Aí perguntaram, a excreta dos plateumintes são a célula flama, né, ou selenócitos, e o que é uma cloaca, né, que está presente em aves e répteis, anfíbios também. É assim, a cloaca é um orifício, um buraquinho, por onde desemboca o ânus e a uretra, que sai xixi e cocô junto, tá? Mas lembrando que vem de sistemas diferentes.